Oi, mulher. Entra. Vou te preparar um chazinho. Prazer, mulher. Meu nome é Isabela Gutierrez. Eu sou psicóloga voltada para o público feminino, alinhada às pautas de gênero. E o meu lema para essa fase tão difícil é: seja louca, presidiária e gripada. Mas antes de eu explicar o que seria cada um, é melhor eu trazer o contexto, não é mesmo? Na verdade, mulher, para honrar a minha adolescente emo, eu sofri muito, muito. Cada fim de relacionamento que eu tive, eu sofri. Mas eu sofri mesmo. Sofri assim com tudo, coração e tudo. E eu não tô falando de relacionamento só, daquele namoro que durou 20 mil anos. Não, não tô falando só de relacionamento sério. Tiveram relacionamentos sérios? Também tiveram, sofri muito. Mas, nossa, parece que os piores são aquele rolo que nunca deu certo, aquele rolo que o cara nem sabia que você tava afim dele, né? São os piores, os mais difíceis de superar. Também aqueles ficantes premium. Então, cada um desses relacionamentos que eu tive, eu sofri. Também término de amizade. Nossa, eu acho que um dos piores términos também é de amizade. Você fica, puta merda, mas o que será que eu fiz? Se você tá nessa, eu passei por isso. Antes mesmo de ser psicóloga, especializada em relacionamento, acho que o meu primeiro PhD foi eu mesma. Eu fui meu objeto de estudo. Porque aí eu fiquei observando padrões em mim mesma, sabe? Eu percebi o quanto era angustiante o fim, aquela dor. E você fica, meu Deus, essa dor nunca vai ter fim. Então eu comecei a perceber os meus sentimentos explosivos ou contraditórios também. Então, você acaba de falar mal do cara pra sua amiga, 5 minutos depois você tá ligando pro cara, volta pra mim, que saudades e não sei o quê. Aquela sensação de desamparo também, puta merda. E a angústia de achar que essa dor nunca vai ter fim. Então eu desenvolvi esse lema maravilhoso da presidiária. Eu nunca, tá? Eu nunca fui literalmente presa, mas o que eu sempre ouvi foi: viva igual uma presidiária, viva um dia de cada vez. E isso me fez realmente brisar nessa expressão. Eu fiquei, como assim viver igual uma presidiária? Eu pensei, cara, verdade, né? Imagina você chega lá no presídio, não no Brasil, né? Porque no Brasil você tudo correr bem, né? 2 meses você sai. Mas assim, nos lugares que levam isso a sério, você chega lá, 20 anos ainda, pra você viver num lugar que você não tem liberdade quase nenhuma. E dependendo do tratamento que tem lá na prisão, pode até te tratarem como um lixo, assim, né? Então imagine você 20 anos vivendo aquilo. Eu acho que se eu pensasse em todo, sabe assim, pensasse no todo, meu Deus, eu vou ficar aqui 20 anos, eu vou jogar tudo isso no lixo, eu acho que eu ia surtar, eu acho que eu ia pirar. Então, realmente, acho que o melhor lema para você vivenciar num lugar desse, eu acho, né? Eu que nunca fui, nunca presenciei, também nunca acompanhei alguém num lugar desse, é você viver um dia de cada vez. Como eu vou fazer para sobreviver hoje? E aí, o que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, tava eu lá péssima numa segunda-feira e pensava, não, porque no sábado eu vou morrer, pelo amor de Deus, eu vou morrer, porque eu vou ficar sozinha, minhas amigas vão estar viajando e eu vou ficar aqui sofrendo. E aí, enquanto ele vai estar saindo com um monte de mulher, e daí eu vou stalkear ele, e aí pronto, né? E meu mundo acabou. Ou também aquela sensação assim, meu Deus, eu vou morrer sozinha, pronto. Eu fiquei com todo mundo e eu vou morrer sozinha, e é isso que vai ser o meu fim, sabe? Se antecipar seu fim. Então, eu pensava, pera, beleza, isso não vai me ajudar. Qual que é a minha maior angústia hoje? Como eu vou sobreviver
hoje? Como eu vou me acolher? Então, por exemplo, no caso hoje que eu tô gravando isso, é numa segunda-feira. Não sei se eu vou lançar isso numa segunda, mas que hoje é uma segunda-feira é. Se eu estivesse passando por um término hoje, quais seriam minhas estratégias? Acho que o pior período seria da manhã. Porque de tarde e à noite eu tenho atendimentos. Então, seria muito mais fácil. Vou lá, atendo, saio um pouco do meu mundinho, vou lá, olho para o outro, eu consigo ter esse distanciamento e isso sempre foi muito bom para mim. Porque aí você esquece dos seus problemas, você tá ali focado no outro. Mas de manhã, nossa, eu acho que seria muito hard, porque eu tava ali sozinha com os meus próprios pensamentos. Então, eu tinha que sobreviver àquilo, tá? De manhã vai ser o pior momento de todos. O que eu vou fazer para sobreviver essa manhã? Então, vou sair com o cachorro, vou sair com uma amiga minha, tomar um café, vou pegar uma série para assistir, porque série também ajuda a gente a fugir. Eu acho que fuga é importante. Na dose certa, ela é muito importante. E dependendo da fuga, né? Porque às vezes a gente se inventa cada fuga muito louca, né? Que só piora a situação. Mas, poxa, uma sériezinha que possa fazer você sair um pouquinho do sentimento. Ou, às vezes, uma série que te ajude a processar esses sentimentos que você tá tendo. Pô, da hora pra caramba. Só vai, entendeu? Então, acho que você viver um momento, eu acho que melhor que dia de cada vez é um momento de cada vez, sabe? Nessa manhã, o que que eu faço para sobreviver? Nesse momento de agora, o que que eu faço para sobreviver? Aí passou a manhã, aí você fala, pô, sobrevivi ao período da manhã, e agora à tarde? O que que eu vou fazer para sobreviver? Aí passou a tarde, pô, sobrevivi. Cada período uma vitória, entendeu? Só bora. Espero que tenha feito sentido, presidiária, para você. Fale para mim se fez, se não fez, ou se eu brisei demais. Manda aqui nos comentários. Ou alguma estratégia que você pensou para sobreviver o seu período. Enquanto isso, vou te falar por que gripada. Bom, estava eu muito feliz esse ano no carnaval, pensando em visitar minha sobrinha que mora em Londrina. Gente, é minha primeira sobrinha. Então, a sensação de ter a sua primeira sobrinha é uma delícia. Eu queria ver a minha sobrinha. Fui eu, meu marido, meus pais até Londrina pra gente curtir um monte, todo mundo feliz. Vocês não acreditam que a Pituquinha, aquela nenê que acabou de nascer, tinha 6 meses só, passou virose pra todo mundo. Todo mundo, menos meu pai, que foi um sortudo. Fora ele, todo mundo acabado no sofá, com diarreia, dor de barriga. Assim, acabado. Sabe que você não consegue? Se você levantar, ou você caga, ou você vomita, ou você faz os dois. É aquela sensação horrorosa. Não sei se você já teve, mas eu tive e foi horrível. 2 dias depois, um dia depois, estava todo mundo bem e feliz. E como se nada tivesse acontecido. Eu dei aqui um exemplo de virose. Nessa época que eu falei da gripada, eu só tinha a referência de gripe. Que gripe é assim, né? Você também tá com dor de cabeça, sua cabeça pesada, com dor de garganta, aquele catarro que quando você engole, cada catarro que você engole dói a sua garganta, sabe? Você não consegue sair da cama também. 2 dias depois você também tá super bem, você nem acreditou que tudo isso foi só uma gripe e passou? Término de relacionamento é parecido, tá, gente? Você tá aí, você tá acabada, mas vai ter fim. Nossa, tô tentando achar a frase que eu inventei e pareceu incrível na minha cabeça. Como é que é? O fim do término tem um fim. Ah, eu achei maravilhosa essa frase. Como tudo tem um fim, até o fim. Não, não é o fim do término tem um fim. Ai, gente, tô maluca. É a dor do fim do término tem um fim. Bom, enfim, seja o que for, tudo acaba. Seja coisa boa e seja coisa ruim também, que é isso que a gente precisa lembrar. Basta você fazer o exercício de lembrar qual foi a sua maior angústia no passado e que agora
não é mais. Agora você superou essa angústia. Já é um indício de que as coisas passam, inclusive nossa dor. Mas assim, a única coisa que eu te peço é não tome Dorflex. Porque eu confesso, já tomei Dorflex para superar um relacionamento, para superar a dor de ter perdido o meu ex. E o pior não foi ter tomado Dorflex, o pior foi ter funcionado. Tava eu na pandemia, passando pelo fim de mais um relacionamento. Prometo que dessa vez não foi com ficante, tá? Foi um relacionamento longo, de 3 anos. E chegou um momento em que eu conversei com ele e falei, olha, eu não confio mais em você, não consigo mais seguir com esse relacionamento. Daí a gente terminou. Lógico que não aconteceu desse jeito. Eu dei um mini surto e aí a gente terminou. Porque naquela época eu não tava muito bem das ideias, sabe? Poxa, era pandemia, você me entende, né? Achei coisa no celular dele. Enfim, não deu muito certo. Mesmo eu tendo terminado, aquilo me doía para um caralho. Porque, na minha cabeça, ele era a pessoa mais incrível que eu tinha conhecido. E doía perceber que ele era só mais um tapado. Não sei se você já sentiu isso, assim, de ter se apaixonado por alguém da tua cabeça. Na tua cabeça, aquela pessoa era incrível, era um deus grego. Além de lindo, era simpático, charmoso, humilde, sem perder aquele posicionamento maravilhoso. Aí, no fim, você descobre que ele era careca, barrigudo, nem era tão engraçado assim, e além disso, era machista. Não, eu não tô falando meu ex, tá? Ou será que tô? Não sei. Então lá vai eu buscar estratégias para superar a dor de um coração partido pela milionésima vez. E me deparei com os vídeos do Pedro Calabres. Eu não sei se você conhece esse cara, mas eu acho ele tão maravilhoso. Ele é um cara, assim, que entende nosso funcionamento cerebral e que impacto isso tem no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Então, olha a nerd, né? Ao mesmo tempo que eu tava tentando lidar com aquela dor emocional, eu também tava estudando, me aprimorando, tá? Já matava 2 coelhos numa cajadada só. E o Pedro Calabres, ele tava falando que era normal a gente ficar arregaçada depois de um término. Porque o nosso cérebro, ele entende essa dor emocional como algo físico. Então, é como se você estivesse sofrendo por ter batido o dedinho do pé na quina do sofá. Sim, é a mesma dor. Eu acho ainda que bater o dedinho na quina do sofá é muito pior. Mas nosso cérebro entende como uma dor igual, mesma coisa. Ele estava explicando por que o Dorflex funciona. E não, ele não falou para as pessoas tomarem Dorflex. Eu que tirei essa conclusão sozinha. E nem indico que você tome, tá? Porque tem outras estratégias muito mais seguras e muito melhores. Por exemplo, a antropóloga Ellen Fisher, ela fala do detox emocional. E isso está embasado também cientificamente. Por quê? O nosso cérebro entende a perda da pessoa amada como estar em abstinência. E não é zoeira, isso é estudo científico. O cérebro, ele age como se quisesse a droga de volta. Então, ele vai dar umas armadilhas muito loucas na tua cabeça. Do nada vai vir aquele pensamento assim, e aí, amiga, vamos stalkear. Viu? Manda aquela mensagem pra ele. Vocês eram amigos também, além de namorados, não eram? Ai, que tal a gente passar a tarde pensando só nas coisas boas que a gente fez junto, entendeu? Isso é tudo armadilha do seu cérebro, querendo a droguinha de volta. Então, eu vou dar dicas para você superar sem precisar de Dorflex. A primeira delas, é claro, terapia. A segunda delas,
Bloquear é sempre uma boa pedida. Eu não acho que seja falta de maturidade. Para mim, é você se preservar, é você acolher seus sentimentos, é você se respeitar. Confesso que eu mesma fazia isso e dava muito certo. Porque bloqueando, você não fica se atualizando sobre a vida dele. Se ele tá saindo ou não, se ele já seguiu em frente ou não. Você foca na sua vida e acabou. E assim, lógico, ex-namorado abusivo vai ficar bloqueado para sempre. Mas tiveram 2 que não foram, assim, super abusivos. Eles só foram tóxicos. Então, eu mandei uma mensagem de boa, depois que eu superei, falando assim: Ah, oi, tudo bem? Ah, eu te bloqueei, mas foi mais pelo momento mesmo, pra eu conseguir seguir em frente e tudo mais. Mas eu agradeço, assim, por tudo que a gente já passou e tal. E daí eu desbloqueei. Nem a minha psicóloga explica porque eu faço esse tipo de coisa. Mas pra mim, é mais pra não ficar aquele climão quando a gente vai no mercado, sabe? E encontra a pessoa. É mais pra isso. Você sabe que você pode dar oi que vai ficar numa boa. Então, bloquear, acho muito legal. Mas para você conseguir também as droguinhas que você precisa, e não estamos falando do seu ex, estamos falando dos hormônios de bem-estar e felicidade. Exercício é muito legal, meditação, alimentação saudável, procurar um hobby novo, encontrar suas amigas para um café, dar um abraço em, sei lá, qualquer pessoa que você se sinta bem, sair com seus pets, tudo isso pode liberar o hormônio de bem-estar e felicidade. E não espere você querer fazer isso para fazer, porque quando a gente tá mal, a gente não tá muito afim, a gente só quer ficar na cama. Então tem horas que você precisa se obrigar mesmo, só vai, entendeu? Pô, eu não tô afim, mas vamos lá, vamos dar uma volta, fazer uma caminhada. Se mesmo assim você estiver com dificuldade em superar e lidar com essa abstinência, eu tô fazendo terapia breve para ajudar as mulheres na superação. Por que breve? Ela tem começo, meio e fim. Ela dura 4 meses. No início, a gente vai fazer uma avaliação para entender sua história, seu relacionamento, o que está mais difícil para você. Assim, a gente pegando todos os dados sobre você, a gente vai definir um objetivo para análise. Ele pode ser, sim, superar o relacionamento. A gente atingindo esse objetivo, você já recebe alta. Agora me conta, mulher, fez sentido para você esse episódio? Tem coisas que você acabou fazendo, acabou stalkeando? O que seu cérebro já falou para você para ir atrás da droguinha? Me conta, vamos dar risada, porque assim, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, inclusive eu. E também, se você quiser compartilhar o que você está fazendo para superar o fim do relacionamento, isso é muito importante, né? Vamos fazer aqui uma comunidade de apoio e acolhimento e ajudar todo mundo na superação. E é isso, mulher. Então, um beijo, boa superação e até o próximo episódio.